que eu vou falar sobre meditação em movimento. Não eu, né? Porque eu não sou 100% entendida, tô começando agora. Mas para quem me conhece deve estar se perguntando o que a Letícia, 3 horas da tarde, num domingo, tá falando sobre meditação em movimento. Eu vou contar um pouquinho antes do meu parceiro entendido, que é o cara da meditação. Enquanto ele não entra, eu vou contar um pouquinho por que eu cheguei até aqui nessa live de hoje. Então foi assim, no começo do ano, a gente tava naquela correria e trabalho e eventos e um monte de coisa pra fazer e tudo meio ligado no automático, naquela correria do mundão, até que veio a pandemia. E a pandemia parou com tudo. Eu falo que parece que tiraram a gente da tomada, né? Puxaram assim, pá, e desligou tudo. E aí a gente vai ressignificando as coisas, que eu vou fazer pra ocupar a cabeça e tudo. E aí eu li todos os livros que eu queria, assisti todas as séries que eu queria, montei quebra-cabeça, teve gente que me acompanhou aqui, montei 2 quebra-cabeças gigantes. E aí, só que assim, a cabeça, ela não para um minuto de trabalhar. E a nossa cabeça, ela tem assim, um mecanismo que parece que a gente vai pensando só no futuro, no futuro, no futuro. E a minha cabeça foi ficando assim, a pandemia, e o que eu vou fazer? E amanhã, e se eu pegar, e se eu passar pra alguém? E a gente começou a ficar tenso. Eu conversei com muitas pessoas durante a pandemia que também estavam muito tensos com tudo e pensando muito lá na frente como vai ser e tal. E aí, meu parceiro chegou, mas já eu chamo ele. E aí o que aconteceu? Eu senti que tava faltando alguma coisa. Eu faço terapia há mais de 10 anos, tudo, trabalho muitos aspectos emocionais meus, mas parece que tava faltando alguma coisa, sabe? Pra eu focar no hoje. E eu sou uma pessoa também muito ligada no automático. Minha mãe tá aí, ela é prova viva. Que o que acontece? Às vezes eu tô conversando com alguém, a pessoa tá falando e tal comigo, eu falo assim, você entendeu? Tipo, eu nem ouvi o que a pessoa tá falando, sabe que a cabeça não tá no momento que tem que estar. E várias vezes também, não sei se vocês já se identificam aí, mas é aquela coisa, você sai do lugar, você tá de carro, parou o carro, desligou, apertou lá pra travar o carro, foi pra um lugar assim, muito no automático, já pensando o que você tem que fazer, tudo. E aí, na hora que você entra no lugar, você fala assim, nossa, será que eu tranquei o carro? Aí, se eu não volto pra trancar o carro, eu fico aquela coisa martelando na minha cabeça. Então eu tenho que voltar. Então, assim, são coisas que a gente faz que às vezes a gente não percebe, porque a gente tá muito no automático e a cabeça lá na frente. E aí eu falei, nossa, será que eu tento a meditação? Porque aí, por causa de amigos em comum, conheci o Alex. E ele fala bastante sobre meditação e tal. Eu falei, nossa, mas será que eu levo jeito pra isso aí? Porque eu não gosto de ficar parada. Já tentei meditar sozinha, no silêncio e tudo. Mas é aquela coisa, você fecha o olho, aí eu ouço barulho de alguma coisa, já me desvia a atenção. Aí na hora que eu me pego, já tô pensando em outra coisa. Então essa coisa de me isolar pra poder meditar no silêncio e tal, pra mim não dava muito certo. E aí, por isso eu conheci o Alex e conheci uma nova metodologia. Deixa eu ver aqui para chamar ele. Aqui. Alex, mandei o convitinho. É só você. Vamos ver. Tá conectando. Ele aí! Oi! Tudo bem? A gente já se vê toda quarta-feira, às vezes se vê no fim de Pois semana. Mas estamos juntos aí. Então, não sei se acompanhou toda a minha introdução, como que eu cheguei até aqui. Porque eu ainda sou, assim, uma super iniciante na meditação, mas eu tenho percebido que está mudando muita coisa na minha vida, na questão de atenção e tudo, e eu comecei, gente, todo mundo vai falar assim, mas aí é fácil, né? Eu comecei praticando mais, assim, assídua na praia. Então, eu fui pra praia, e aí eu li um livro que o Alex me indicou, e ali eu comecei a fazer meus exercícios e tudo. E aí eu engrenei mesmo. E a gente tem, toda quarta-feira à noite, a gente tem um grupo de meditação também, que ele tira todas as dúvidas que a gente tem. Porque rola aquela pergunta, será que eu meditei ou será que eu só relaxei? Então ele tira todas as nossas dúvidas, explica. Então ele tá aí, Alex, se apresenta aí. Pois é, Letícia. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos ouvindo.
É curioso, né? Porque eu conheço a Letícia já há um tempo e aí eu fui percebendo na jornada dela que, de repente, o tema meditação poderia ser algo que agregasse. Então, dentro dessa abordagem, eu procurei incluir, eu fiz um grupinho aí que a gente faz via Zoom e a gente começou a fazer esse trabalho em grupo. Só que alguns aspectos chamaram a atenção, porque eu sempre falei que você não necessariamente precisa estar parada num lugar quieto, silencioso e tudo para poder meditar. E eu comecei a falar, porque uma das coisas que eu mais faço é meditação em movimento. Lógico que quando a gente está num grupo em Zoom, a gente não está fazendo uma meditação em movimento porque está todo mundo parado. Parado entre aspas, né? Porque as pessoas entendem que meditar você tem que estar naquele estado de total silêncio, total não movimento, assim por diante. E eu falo, a gente pode estar fazendo movimentos em frente à tela do Zoom e ao mesmo tempo meditando. E aí começam muitas dúvidas. Por quê? Porque a meditação se popularizou segundo algumas abordagens muito específicas. E aí Letícia veio me perguntar um monte de coisa, né? Ah, meditação tem a ver com religião? Não. Ah, mas se você vai para o budismo, eles falam em meditação. Mesmo no cristianismo, você tem a meditação crística, que muita gente nem sabe que existe. E aí você vai ver, meditação pode ter relação com monges budistas, monges hindus, monges de outras religiões, mas não necessariamente, só porque eles usam meditação, isso tem a ver com religião. Isso não é verdade, meditação é um instrumento. A meditação se popularizou muito no Ocidente através do conceito de mindfulness, ou seja, meditação da atenção plena, e começou a ser trabalhada muito na questão de você prestar atenção plena. Mas isso é um aspecto. Meditação é uma coisa que pode ser usada em vários outros contextos. Então eu comecei mostrando para a Letícia, porque eu, como a Letícia, sou super agitado. Ficar super agitado, parado, e ainda pensando, estou perdendo tempo, vou ficar 15 minutos, 1 hora, 2 horas, sei lá quanto, parado, por que eu não posso fazer outra coisa? E posso. E aí começam várias questões delicadas. Por quê? Porque tudo depende de como a gente entende o que é meditação. Eu fico meio chateado, meio vendo que quando a gente olha por aí, tem 10 pessoas, você pergunta para 10 pessoas o que é meditação, você tem 11 respostas diferentes. Ou seja, cada um tem um entendimento de meditação. E pior do que isso, nos sites, nas lives, nas coisas por aí, se fala muita coisa, algumas corretas, outras não, sobre meditação. E aí eu me padeço, porque eu já fui atrás de orientações que quando eu fui pondo na prática, não davam certo, alguma coisa estava errada. E aí eu refletia 2 aspectos. Eu sou diferente, como cada um de vocês é um indivíduo. Então, qual é a fórmula, qual é o jeito para você fazer meditação melhor? A segunda é, independente das diferenças, será que o caminho que estão me mostrando, a forma de fazer meditação, serve, funciona, vai chegar no objetivo? E aí, ao longo dos anos, eu fui vendo que a coisa não é bem assim. Eu, quando fui trabalhar mais intensamente a meditação, que faz muitos anos atrás, eu tinha um objetivo. Eu queria que a meditação me ajudasse a ter mais lucidez para que eu pudesse tomar melhores decisões na vida. A minha vida me levou, por profissão, a tomar muitas decisões. Decisões importantes, de grande vulto e coisa desse tipo. E quando a gente vai nesse mundo de tomar decisões, onde a gente não pode não tomar decisão, apesar que não tomar decisão também é uma decisão, né? Porque as pessoas acham, eu não tomei decisão. Não existe isso. Você está sempre tomando uma decisão. E uma delas é não tomar decisão nenhuma. Tá? E a gente toma muita decisão impensada também, no supetão, na emoção da coisa, depois arrepender é muito pior do que se tivesse parado para dar uma pensada antes e tudo, né? Pois é, Letícia, justamente nesse aspecto, quando a gente toma uma decisão e deu errado, deu ruim, né? Aí você fala assim, e agora?
era melhor não ter feito, né? Era melhor ter se omitido. E aí eu fui usando a abordagem de meditação, peguei uma visão mais espiritualizada, depois eu fui para uma visão mais mindfulness, acabei até fazendo o prefácio de um livro digital sobre mindfulness, acabei indo muito fundo nesses aspectos, só que eu fui percebendo que existia muita coisa. E aí, de novo, nós não vamos conseguir falar tudo aqui agora, vou tentar responder algumas perguntas que a Letícia tem uma vontade muito grande de entender para poder prosseguir na jornada dela, né? E uma delas começa: precisa estar parado para meditar? Não. O movimento não atrapalha a meditação. Por quê? Meditação não é um processo mental. Quando eu falo isso, muita gente se choca, porque quando você fala em mindfulness, a impressão que nós temos é que a mente vai prestar atenção em tudo. E não é isso. É um processo de um estado de espírito. É um modo de a gente, como ser humano, estar num processo que eu gosto de usar a palavra contemplação. Você vai para um modo de contemplação. Então, na verdade, você está usando os seus sentidos para contemplar. Alguns gostam da palavra observador. Observador que não interage com o que é observado, de forma a não julgar, não criticar, não ter emoção relacionada ao que você está observando, para que você possa estar nesse estado de espírito de contemplar. E aí, você pode contemplar o seu movimento. Então, eu brinco, eu já fiz alguns grupos de meditação no passado, e eu lembro que a gente fez, não foi exatamente um retiro, foi um fim de semana na praia com um grupo. A gente fez lá a nossa refeição maravilhosa. E aí eu falei assim, pronto, agora que nós acabamos de almoçar, vamos meditar? Todo mundo, vamos. Nós vamos meditar lavando pratos. A turma, como? Pois é, por que não meditar lavando os pratos? Eu até proponho para vocês. Comecem, façam meditação lavando pratos. É muito interessante, porque o lavar prato é um processo bastante repetitivo. Ele não exige uma movimentação muito grande, nem uma atenção em relação ao seu movimento muito grande. Só que se você fizer presente, totalmente, ou seja, nada de passado, nada de futuro, você completamente presente, com todos os seus sentidos naquilo que você está se propondo, que é lavar pratos, mas também meditar, contemplando os teus sentidos, sabe? O sentido do tato no lavar o prato, o sentido do seu movimento, das sensações do teu corpo, do calor, do barulho, do vento, se tiver, e assim por diante, dos olhos, dos ouvidos, do olfato, do paladar, tudo isso junto. E aí a gente começa a perceber que a gente pode ir para um estado de meditação muito profundo, muito interessante, que nos traz um bem-estar muito grande. Então, meditando lavando o prato já foi, em algumas situações, para mim, extremamente mais gratificante do que, de repente, meditar parado, brigando com minha mente, porque eu venho o pensamento, venho o sentimento, venho não sei o quê. E aí eu abro uma grande janela, que é, por que não fazer práticas de meditação em movimento? E aí, ao longo dos anos, eu fui me impressionando com algumas coisas que eu percebi. Porque no mindfulness, a gente fala muito de estar parado, escolha um lugar, seu cantinho sagrado, fique quieto, postura adequada, ambiente bom, sem barulho, não sei o quê. E tem uma pesquisadora inglesa, eu não lembro o nome, mas uma pesquisadora inglesa que usa todas essas técnicas de neurociência para poder analisar o mindfulness. E ela fala, e ela dá curso, inclusive aqui no Brasil, ela é inglesa, ela vem para cá, que ela fala que ela tem de 30% a 40% a numerologia que ela fala, né, de efetividade, de melhor resultado na meditação em movimento do que na meditação parada. Melhor dizendo,
no mindfulness em movimento do que o mindfulness parado. Tá? Quando a gente fala mindfulness, a gente está trazendo meditação para o mundo ocidental. A palavra meditação normalmente remete a gente para o mundo oriental. Porque quase todas as práticas dos orientais, nas suas seitas, nas suas religiões, elas usam meditação. Então, vamos simplesmente falar de meditação e acertar os termos que nós estamos usando. O exemplo que ela usa de meditação em movimento também é muito interessante, porque ela faz meditação em movimento caminhando no parque, passeando com o cachorro. Quantas pessoas hoje não têm seu pet, seu cachorrinho, e vai passear regularmente? Por que não meditar nesse momento? Lógico, quando você é iniciante, não vai meditar do lado da calçada de uma avenida, onde passa ônibus, onde tem não sei o quê, não só porque tem muito ar poluído, mas porque te exige uma atenção para que você não seja atropelado, não aconteça nada, mas pode até ser feito numa situação tão desafiante. Mas num parque tranquilo, numa pista de caminhada, em algum lugar com o seu cachorrinho, pode ser uma coisa muito boa para vocês começarem a fazer essa prática. E ela usa essa abordagem sentindo o andar. Ela começa lá, preste atenção na sensação que você tem nos seus pés, e não precisa estar descalço, pode estar em sapato, né? Chinelo, qualquer coisa, da pressão que acontece no movimento, quando você pisa, quando você afasta, quando você avança, o peso na ponta do pé, no calcanhar e assim por diante. E aí ela vai evoluindo em cima dessa abordagem, que também é muito simples, não é muito diferente do que lavar prato. Esses dias eu brinquei com a Letícia e ela tinha que dar uma geral na casa, né? E a gente acabou de falar de uma aula de meditação, eu falei, legal, faça uma geral na sua casa, uma super faxina, meditando. Depois ela veio me dar feedback. Foi 1 hora de meditação, mas ela saiu super revigorada e a casa estava limpa. Legal. Mas a gente pode meditar fazendo uma reunião. A gente pode meditar assistindo um filme. Eu participei de um grupo há muito tempo atrás. O desafio para a gente da pessoa que me orientava, era você fazer meditação profunda contando piada. Você fala, não. Pois é, contando piada. E os alunos acrescentavam, não é só isso, não é contando piada, é contando piada suja. Aquela que você fala, opa, e manter a meditação. Por quê? Porque é um estado de espírito que você pode manter independente do seu processo mental, independente dos seus sentimentos, independente dos seus sentidos. Porque eu até para ajudar o entendimento, eu acabo dividindo o ser humano em 4 aspectos. É didático, a gente não é dividido dessa forma. O primeiro aspecto que eu coloco é o sentido físico, onde tem os nossos sentidos. O segundo aspecto são os sentimentos. O terceiro aspecto é nossa racionalidade, a nossa mente. E o quarto aspecto, genericamente, eu uso o termo eu superior. Não quero entrar em detalhes nesse instante, porque quando eu falo de eu superior, na verdade eu estou falando de um monte de coisa, né? Mas ele é suficiente para, nesse instante, a gente começar a entender que o processo de meditação e este contemplar é desse eu superior que está contemplando a sua atividade racional, a sua atividade emocional e os seus sentidos. Quando a gente vai para aquela visão, agora eu vou fazer meditação, e às vezes eu brinco com a Letícia, será que você fez meditação ou no máximo você fez um bom relaxamento? Um bom relaxamento já não é ruim, já é melhor do que estar tenso. Mas, infelizmente, muitas pessoas que vão no início dessa jornada e que acham que estão meditando, no máximo estão buscando um bom relaxamento. Lógico, o relaxamento do corpo ajuda algumas práticas meditativas. Mas você pode não estar relaxado. Eu gosto de trazer um exemplo, porque a meditação, da mesma forma que eu falei das religiões orientais,
eu não lembro direito o nome do filme. Tem um filme, O Último Samurai. Esqueci o nome do artista principal lá. É famoso. E lá tem algumas passagens dele como um guerreiro samurai que meditou nas suas práticas e que usa a meditação no combate. E tem uma cena lá muito legal onde ele é cercado por vários inimigos e ele, naquele estado de meditação, se defende e se livra de todos. Essa cena é extremamente importante porque ela mostra um aspecto onde nós falamos do eu superior versus a nossa mente. Porque se eu tiver que mentalmente captar os meus sentidos, raciocinar e fazer uma reação numa arte marcial, eu já morri, não deu tempo. A coisa vai muito rápido, ela tem que ser fluida, automática. Então, na verdade, eu, nesse estado de eu superior, controlando a atividade do meu corpo, eu tenho que reagir nesse estado, num termo bonito de hoje, né? Em flow. Né? Quando você vai falar em arte marcial, você não vai falar em flow. Mas hoje os executivos falam, não, eu estou em flow, em fluxo. Tem livros sobre isso. E isso, na verdade, são coisas que se conhecem há muito tempo. E quando você vê uma luta dessas, é um filme, lógico, mas é real. Você fala assim, meu Deus do céu, eu posso estar em flow no meio de uma luta que a minha sobrevivência está em jogo, todos os sentidos estão a milhão, eu posso morrer a qualquer instante e eu estou meditando. Sim, eu estou meditando. Quando a gente vai para o processo de meditação, a gente está juntando várias coisas. Eu estou falando dos meus sentidos, eu estou falando dos meus sentimentos, eu estou falando dos meus pensamentos, e eu estou falando de uma coisa maior que não consegue ser expressa através de palavras, nem através de uma racionalidade, que é esse estado de contemplação, onde você começa a perceber que você não é tão indivíduo, você faz parte de uma conexão muito mais ampla. E essa conexão, ela é invisível. E o fato de ser invisível, tem tanta coisa invisível que a gente conhece, uma delas o próprio ar. Ah, ele é invisível. Para de respirar. Você percebe que precisa de ar. E assim por diante. Então, essa conexão nos mostra que existe uma energia nossa, uma energia que nos dá vida, uma energia que está conectada com o universo como um todo. E aí eu tangencio um outro aspecto. Quando a gente fala, o universo é inteligente, o universo é energia, a gente vai muito por uma abordagem que até gosto de conversar e trazer, que é a visão dos quânticos, né? Onde o universo, né, é um universo de alternativas dentro de um modelo matemático hoje já elaborado, mas que ele traz o conceito de energia espalhada em tudo. Eu vou dar uma pincelada, né? Quando a gente vai por esse caminho de energia, a gente percebe que isso que a gente entende como matéria ou qualquer coisa concreta, na verdade é uma energia mais condensada, mais densificada. A gente pode ir pelo caminho de Einstein, pegar as fórmulas dele e mostrar que, no fundo, tudo é energia. E a bomba atômica é um exemplo. A hora que você faz a fissão de um núcleo de um átomo, tem muita energia saindo. Então, peraí. Na verdade, nós temos energia concentrada nos átomos, e os átomos constituem moléculas, constituem a nossa matéria, e a gente pode aí entender um pouquinho. Visão, ciência ocidental, não sei o quê. Mas a gente pode ir pela visão da compreensão oriental, né? Então, você pega do lado da Índia, o pessoal fala em prana, que é uma energia que está em todos os lugares. Se você for um pouquinho para lá, você vai lá mais para o lado do chinês, das regiões lá do Extremo Oriente, você fala em Qi, que é uma energia. Os nomes mudam, mas nós estamos falando da mesma coisa. Essa energia que está no universo inteiro, essa energia que está dentro de nós, e nós totalmente conectados. Quando a gente vai trabalhar a meditação na percepção das coisas, uma das possíveis percepções é perceber que nós fazemos parte do universo.
Quando a gente vai para esses estágios mais profundos de meditação, se você vai para uma visão de usar a meditação para uma evolução espiritual, para buscar uma iluminação, essas experiências elas vão acontecendo. Então, uma parte da vivência da iluminação é perceber que você não é tão indivíduo, você faz parte de um contexto muito mais amplo, onde estamos plenamente conectados. Quando estamos plenamente conectados, a gente tem outros aspectos, que é a percepção das coisas além dos nossos sentidos físicos. Ou seja, uma capacidade de perceber numa dimensão mais ampla. A gente pode até falar em consciência cósmica nessa hora. Mas aí nós estamos indo muito longe. Eu quero voltar para o sentido bem prático. Posso fazer meditação em movimento, posso fazer como um guerreiro samurai, fazer a minha luta diária do meu trabalho, do meu trânsito, do meu interrelacionamento com as pessoas, nas coisas que eu tenho que fazer, meditando. Meditar durante uma reunião, meditar durante uma conversa, meditar durante um telefonema, te traz algumas coisas muito importantes, que é o seguinte. Vamos lá para o mundo físico, os órgãos dos sentidos. Legal. Então, através dos meus 5 sentidos clássicos, eu estou captando os sinais do mundo. Eu não gosto de usar a palavra sentidos nessa hora, porque eu prefiro usar a palavra sensores. Talvez porque eu fiz formação em engenharia, quero uma visão, mas na verdade eu quero usar a palavra sensores, porque a gente tem mais sensores do que os 5 sentidos que a gente imagina. Vou dar um exemplo. Quando a gente fala o sentido da visão, a gente olha, a gente percebe cores, percebe contornos, percebe um nível de iluminação e assim por diante. Só que esse mesmo sensor, ele te dá informações de dia e noite para o seu mecanismo interno, dos seus ritmos circadianos de dia e noite, de como funciona o teu corpo, para sincronizar a dinâmica do corpo com a dinâmica do mundo exterior. Se eu pego a pele e falo que eu tenho órgãos do tato, a gente só pensa que é o tato que funciona na pele, só que a pele ela é sensível à luz também. Então parte da percepção de dia e noite eu posso fazer pela pele, posso estar com a minha máscara, não achando que meus olhos estão fechados e eu descobri que nós estamos clareando ou na luz do dia pela pele. Então a gente começa a perceber que os nossos sensores são muito mais amplos. E eu gosto de falar nessa amplitude dos sensores, porque em outro instante eu vou falar sobre intuição, que aí a gente vai falar 6º sentido, 7º sentido, 8º sentido, ou sei lá quantos sentidos, porque a gente pode captar aquilo que eu chamo de mundo, de uma visão de mundo expandida. Ou seja, além daquela visão simplista dos nossos 5 sensores, que nos dão uma noção do que é o mundo ao nosso redor, eu posso perceber muito mais coisa. Então, se eu posso estar no estado meditativo, perceber que tem um monte de sensores me dando informação, ter a tranquilidade de ser observador desses sinais e começar a aprender a interpretar esses sinais, eu posso usar, por exemplo, alguma coisa que se chama intuição. Para muitas pessoas, a intuição só funciona assim, cara a cara. Eu estou presente, não, é porque eu estou vendo a linguagem corporal, eu estou percebendo outras coisas, estou percebendo feromônios, não sei o quê. Eu posso estar percebendo pessoalmente um monte de coisa. Mas agora, em tempo de Covid, a gente está através de equipamento. Será que não funciona a nossa percepção à distância? Eu não consigo captar o que está acontecendo com a Letícia ou com cada um de vocês? Se eu estou falando em energia não tem problema de distância. Energia é simplesmente de botar foco da sua atenção naquilo. Então eu posso começar a interpretar um monte de coisas através do mecanismo de sentir a energia que está em todas as coisas. Isso é relativamente fácil quando você vai avançando no processo de meditação. Agora, isso só acontece se você põe o propósito para isso.
Porque se você não sabe que isso existe, você vai fazer meditação para quê? Você pega a literatura por aí, não, você está fazendo meditação para não ter ansiedade. Ah, tá bom, eu estou fazendo meditação para relaxar, eu estou fazendo meditação para dormir melhor. Não, tem muita gente que fala assim, eu fiz a meditação, porque eu vi num site lá, umas técnicas, e aí eu fui fazer. Então, se às vezes você não sabe para que você está fazendo, ela não vai ter o efeito que você precisa. Pois é, para conseguir algum efeito, você tem que desejar esse efeito, você tem que buscar esse efeito, você tem que se preparar para isso. Então, não, eu vou fazer meditação porque eu vou, segundo as minhas crenças, buscar a minha iluminação, atingir vários estados de iluminação. Ok, muito válido, tanto é que eu não sou contra nada disso. Não, mas eu não quero uma visão religiosa ou, sei lá, espiritualista, eu quero ser objetivo. É por isso que eu leio Mindfulness, porque é papo, não sei o que, mundo ocidental. Faça uma meditação para ter uma reunião melhor, faça uma meditação para fechar negócios melhores, ou que nem já eu tive que orientar pessoas quando está lá, eu estou num emprego que eu não gosto, e não sei o que, parari. Eu fico ou eu saio? Vamos avaliar, né? Meditando, você pode fazer uma escolha melhor. Mas agora eu tenho 5 propostas de emprego, qual delas eu vou fazer? A que paga mais? Essa é uma regra. Será que é melhor? Meditar pode te dar a capacidade de ter melhores escolhas. Mas eu tenho um outro caminho interessante. Meditação me dá para fazer uma reunião melhor? Sim. Meditação permite que eu tenha uma conversa melhor, com mais empatia, com mais profundidade, com mais entendimento. Espera aí. Então eu estou dizendo que a meditação pode me ajudar nas minhas relações interpessoais? Sim, muito. Porque uma das questões importantes para que a gente tenha sucesso numa comunicação é a gente conseguir entrar na pele do outro, pensar como o outro, sentir o outro, ser o outro, para poder entender se a gente está sendo eficaz na nossa comunicação. Ou vice-versa. Não necessariamente o outro precisa estar nesse estado, mas você, dentro do seu livre-arbítrio, do seu controle, da possibilidade de você se conectar e fazer uma comunicação mais efetiva, ajuda muito nas relações interpessoais. Eu percebi, no exemplo na minha vida, eu percebi assim, porque que pra mim, eu não estou julgando tá errado, não tem certo nem errado, é o que cada um se identifica. Mas por que eu me identifiquei com a meditação em movimento? Porque eu sempre considerei que se eu tô afastada de tudo para poder meditar, na hora que eu volto, eu já conversei com muitas pessoas que falam, eu medito, eu me isolo, fico em silêncio e tal. Mas na hora que a gente retorna pro mundão, ele tá estressando a gente de novo. E aí a gente surta, e aí parece que a coisa fica desconectada, sabe? Então, se você consegue meditar dentro das suas atividades, além de melhorar as atividades, não é uma coisa desconectada. Então, você já aprende, você já melhora a sua relação. Se você faz sozinho, você não está relacionando com alguém, ou relacionando com alguma coisa, ou no momento. E, às vezes, a gente não tem esse espaço. Por exemplo, vou entrar eu trabalho com processo seletivo, vou entrar no processo seletivo, preciso dar uma meditada antes. Não vou ter um lugar que eu vou me isolar e que eu vou ter 10 minutos ali para eu fazer quieto, em silêncio. Eu estou no meio do trabalho, a gente falando e tudo. Então, quanto mais a gente consegue colocar dentro da nossa realidade no cotidiano, pelo menos para mim, foi muito mais eficaz. Não, eu concordo plenamente contigo, Letícia, porque quando a gente está no silêncio absoluto, no lugar ideal, no nosso cantinho sagrado, no nosso paraíso, a gente pode até se enganar de não estar meditando e simplesmente relaxando. E aí a gente pode estar se tendo numa situação onde você não tem desafio. Desafio em relação ao mundo externo está blindado naquela experiência. Só que quando você vai para o mundo externo, o desafio é constante. É muito frequente. Então, nessa situação, aí sim está a diferença de meditar ou não meditar, de conseguir estágios mais profundos de meditação. Então, eu percebi a diferença, pelo menos no meu corpo, de relaxamento e de meditação. Por exemplo, que a gente tem o nosso grupo de quarta-feira. E às vezes eu chego em casa esgotada. Eu falo, gente, se eu for meditar, eu vou dormir no meio da meditação.
E engraçado que eu medito e não me dá sono. Quando eu faço e me dá sono, eu percebo que é mais relaxamento, que aí meu corpo relaxa e tal, e eu durmo. Agora, quando eu tô com a minha atenção super concentrada, meditando mesmo, não me dá sono, me dá um relaxamento, me dá uma paz. Eu me sinto muito bem, mas eu não sinto com sono, não me dá sono. Perfeito. E isso é um ponto extremamente importante que você evidenciou. Por quê? Porque a meditação, efetivamente, ela acaba tendo movimentação de energia. Porque se eu estou falando que tudo isso é energia e eu estou trabalhando a expansão da minha consciência para esse mundo mais amplo, eu estou também trocando energia com esse mundo mais amplo. E se eu estou fazendo direito, eu estou me abastecendo de energias de boa qualidade durante essa dinâmica. Então, às vezes, eu tenho até muita preocupação em falar de meditação, se eu não falar de energia, se eu não falar práticas de movimentação de energia, se eu não falar sobre expansão de consciência, se eu não falar que o processo não é racional, ele é mais do que isso, se eu não falar que esse observar, ele é para mim, o mais adequado é uma contemplação. Às vezes a palavra, a gente tem um problema grave com glossário, né? Nem todo mundo entende a palavra do mesmo jeito. Então, muitas vezes eu procuro acertar qual é a palavra, o que eu quero dizer com aquela palavra. Então, na meditação, você tem que ir para esse estado de consciência, mas que nem eu dei o exemplo lá do combate do samurai. Ele observa, mas se ele tiver medo, se ele tiver dúvida, se ele parar para pensar, acabou. Então, ele tem que estar acima de todas essas dinâmicas, acima da dinâmica dos sentidos, acima da dinâmica dos sentimentos, acima da dinâmica do raciocínio, do pensar. E aí eu vejo um monte de coisa. Uma vez eu li uma frase de um guru antigo aí, que foi famoso numa certa época, que hoje ainda tem muita gente que vê, que eu gosto bastante, Krishnamurti, né? O Krishnamurti falava uma frase que eu fiquei chocado, porque ninguém falava. Ele falava assim: você quer usar a tua mente para silenciar a tua mente. Então você fica botando energia para a sua mente, falando: mente, observe e pare de pensar, para de não sei o quê. Aí ele fala assim: não, contrassenso. É que nem uma lâmpada. Se eu quero apagar a lâmpada, eu não posso botar mais energia na lâmpada que ela brilha mais. Se eu quero fazer com que a minha mente para, eu não posso botar mais energia para que ela force o controle para parar a mente. Ele falou: está errado, porque não é um processo mental. Você quer apagar a tua mente? Você tira a energia dela, que nem aqueles dimmer de luz, né? Você vai abaixando, você vai tirando essa energia daqui, e aí a mente sossega, e ela pode ir até nesse estado de não pensar. Apesar que algumas pessoas acham que isso é impossível, mas não é verdade. Tá. Ah, mas como é que eu tiro? Tem um monte de manhas. Uma delas é pensa na tua respiração. Aonde você põe a sua atenção, lá vai a sua energia. Ah, então eu penso na respiração, é uma técnica legal. Sim. Só que se você soubesse que quando você acompanha a tua respiração, você está tirando a atenção da mente e pondo a atenção aqui. Então a energia começa a se concentrar aqui. Ah, mas se eu tenho uma visão um pouco mais ampla, eu vou fazer uma respiração profunda e, portanto, abdominal. Ah, então eu vou levar minha energia para o centro, para a região do meu umbigo, para a minha posição abdominal. Quando eu estou fazendo isso, eu estou tirando a energia da minha mente. Eu estou acompanhando a respiração, mas eu estou levando a minha energia para o meu centro. Essa é uma das técnicas. Você pode trabalhar isso no aspecto e na explicação, como eu dei para vocês, através da energia. Mas eu posso fazer isso diferente. Por quê? Vamos pegar uma visão mais ocidental. Ah, meditando. Estou ou não estou meditando? Põe os eletrodos, eletroencefalograma. Quais são as ondas da mente? Ah, estou em beta. Então eu estou atento, estou preparado para o combate, minha atenção, minha mente está mil, eu sou crítico, eu estou julgando, não sei o quê. Não está meditando. Ah, então eu vou meditar. Meditar, eu vou para outra atividade mental, que é as ondas chamadas alfa. Onda alfa é uma onda uma frequência menor. Ah, mas quando eu observo qualquer um, mesmo que alguém que não medita, eu percebo que ele vai estar em vários instantes
durante vários instantes, ele vai estar em alfa. 2 instantes no mínimo. No limiar de adormecer, estou adormecendo e ainda não dormi. E no limiar de acordar, estou acordando e ainda não acordei. Esse é um estágio alfa. O meditador, ele procura esse estágio alfa sem dormir. Ah, mas eu fui fazer meditação e eu dormi. Estraguei a minha meditação? Não necessariamente. Porque se eu estou fazendo a indução de um trabalho de energia, mesmo que eu durma, a minha movimentação de energia ela pode acontecer. Ah, então eu posso trabalhar... Acho que até responde aqui, ó, porque o Du perguntou, na hora de dormir eu tenho que colocar a mente em meditação? Então a meditação para quem quer dormir também ajuda. Muito, muito, porque na verdade a meditação é colocar a mente em estado alfa. O estado alfa é pré-sono. Então ele te induz a você ir para uma situação onde você adormeça. E adormeça tranquilo. Algumas pessoas que buscam a meditação no sentido mais espiritual gostam das primeiras horas da madrugada, aquela hora que você não acordou direito e você quer meditar nessa hora. É outro momento de alfa. Então você consegue ir nesse estado e você usufrui mais disso, né? Tem uma explicação energética do momento da energia, tem uma explicação do seu ritmo biológico, seus ritmos circadianos de noite, de dormir e acordar e assim por diante. Mas também tem uma explicação no sentido de o que você está pondo a sua atenção. Se eu estou pondo a minha atenção para ir num estado de relaxamento mental, para que ele seja receptivo e não atrapalhe o meu processo de contemplar, eu tenho que pôr ele em alfa. Quando eu ponho em alfa, a turma da neurociência fala assim, mas quando você põe em alfa, você na verdade está trazendo energia para o seu córtex neofrontal. Ou seja, você está num estado onde você pode ter insights, onde você é criativo, onde você tem a capacidade de tomar decisões melhores. Opa! Mas se eu vou para beta, atenção, eu ativo o meu sistema límbico, que é o básico de atacar ou fugir, correr ou atacar. É o instinto de sobrevivência. Quando eu estou nesse estado, a minha meditação é muito zero, não tenho meditar. Eu estou simplesmente na resposta automática do meu corpo físico para a sobrevivência. Nessa hora, não interessa o que eu sinto nem o que eu penso. Se eu pensar muito, já me pegou. Se eu tiver medo ou não sei o quê, vai me congelar. Então, reação automática de sobrevivência. De novo, eu falando para você, eu lembro de uma piada, né? Eu vou comentar porque eu gosto de colocar piada porque ela fixa conceito. 2 amigos fazendo trilha, caminhando, e estão lá numa boa, curtindo a natureza, e eles enxergam uma onça. Um olha para o outro, não sei o quê. Aí um deles estava andando descalço numa boa, pega o tênis que estava amarrado atrás da mochila, começa a vestir o tênis, amarrar o tênis, né? E o outro só olhando. Ele fala assim, que bobeira é essa? Você acha que você vai correr mais que a onça para fugir dela, para sobreviver? Eu falo, não, o meu objetivo não é esse. O meu objetivo é correr mais que você. Porque se eu correr mais que você, a onça vai pegar você e eu estou salvo. Então, é assim que funciona. Se a gente sabe e faz as escolhas corretas, eu não preciso desafiar a minha natureza de correr mais que a onça, né? Então, eu posso fazer as escolhas. E aí é que está interessante, porque meditação, você precisa ter um propósito. Porque se você não tem propósito, você não chega a nenhum lugar. Quando eu digo propósito, pode ser uma coisa muito simples. Eu quero fazer uma meditação porque eu quero relaxar. Eu quero fazer uma meditação porque eu quero ter mais lucidez. Eu quero me curar de um câncer. Eu quero resolver o meu problema de úlcera, de gastrite, de não sei o quê. Eu tenho uma reunião difícil, eu tenho uma decisão difícil. Ok, o propósito é esse. Eu vou trabalhar com esse foco. Mas eu posso ter coisas mais amplas.
Eu posso trabalhar a minha lucidez de uma forma mais contínua. Eu posso buscar iluminação de uma forma mais abrangente. Eu posso ter uma compreensão da vida mais ampla. Porque quando eu consigo ler e interpretar os sinais dos meus sensores, é como se o universo aumentasse, porque eu consigo captar. Ah, mas aí você já está falando de energia. E aí eu falo um truquezinho interessante. A gente tem até filmes, né? Eu vejo lá, eu olho para a Letícia e falo assim, a Letícia está falando alguma coisa para mim. Aí eu pergunto, será que ela está mentindo? Expressão corporal, jeito que fala, para que lado eu olho os olhos e não sei o quê. Ok. O bom artista, aquele que ganha Oscar, é aquele que está mentindo tão bem que quando ele desempenha o papel, você acredita que ele é o personagem. Esse ganha Oscar. Então, peraí. No mundo normal, não tem os artistas tão bons que deveriam ganhar um Oscar de tão bem que eles mentem? Tem. Mas quando a gente fala em captar pelos sensores a energia, não tem isso. Porque a energia é a expressão do que é. Ela é consequência daquilo que é. Então, nesta hora, você pode... Sabe aquela intuiçãozinha assim? Eu acho que isso não está legal, isso parece uma mentira. E no mundo de fake news, o mundo de um monte de gente enganando os outros, o mundo de narrativas aí que querem dizer 1000 coisas e, na verdade, não dizem nada, isso ajuda. Então, eu uso a meditação com esses aspectos de energia, de expansão do meu perceber, quando eu vou ler um livro, quando eu vejo uma reportagem, quando eu estou na internet, sabe? Eu vou captando. Quando a coisa não é boa, você vai sentir uma energia ruim. Se eu sentir uma energia ruim, eu não quero nem saber por quê. Porque se a energia é ruim, é porque a origem daquela energia é ruim. Então, eu não preciso saber o motivo, eu só preciso saber a consequência. Para que eu vou embarcar numa canoa furada? Então, você percebeu que quando a gente está falando de meditação, nós estamos abrindo uma porta monstruosa. Quando a gente está falando de meditação em movimento, eu estou dizendo, você pode fazer 24 horas por dia. Ou seja, não tem horário. Acordou, pode estar meditando até a hora de dormir. Ah, a meditação cansa? Não. Dependendo de como você faz, ela te revitaliza. Ah, a meditação, de novo, é praticar, praticar, praticar. Eu vou falar que a técnica que eu estou usando, que eu já te falei que eu faço também, às vezes pegar situações que eu não gosto tanto. Então, assim, por exemplo, lavar a louça, que eu tenho um pouco de preguiça, a parte de fazer a faxina, que eu fiz aquele dia. Então, conforme eu vou fazendo a meditação, nos momentos que eu não acho tão bacana, me dá um estado de paz que automaticamente vira uma atividade prazerosa. Então, eu consigo fazer, às vezes, até dar uma esticadinha, porque, vou ficar mais um pouquinho aqui, vou dar mais uma limpadinha aqui, porque o momento tá tão gostoso fazendo uma coisa que eu não gosto. Pois é, e é verdade. Isso te dá uma oportunidade de ter uma qualidade de vida melhor. Eu fico vendo, por causa de mindfulness e outras técnicas famosas, que as pessoas focam muito em observar o seu pensar. E pensar é uma coisa extremamente dinâmica. Eu penso o que quiser. Posso pensar agora nisso, naquilo. E eu brinco que nosso pensar é como uma estação de rádio. Eu vou sintonizar aquilo que eu quiser. Eu quero pensar coisa ruim, eu quero pensar coisa boa, eu quero pensar relaxamento. E eu como piloto, eu sintonizo a estação que eu quero. Então, se eu estou no momento pensando um monte de coisa, eu vou lá, eu quero mudar meu pensamento. E é relativamente fácil e rápido. Só que as pessoas não dão a atenção de vida por sentir. Porque trabalhar com as nossas emoções, elas não mudam tão rápido. Só que a gente pode mudá-las. Eu não preciso estar deprimido, triste, chateado, coração partido e não sei o quê. Tudo depende de como eu reajo aos estímulos externos. E através da meditação eu posso trabalhar esses aspectos dos meus sentimentos. E se eu estou trabalhando meus aspectos dos meus sentimentos, eu consigo melhorar as relações interpessoais, transpessoais, o que seja. Né? E é um espaço que eu acho que é pouco explorado. Porque aí ele poderia melhorar muito a condição de mundo se a gente conseguisse ter relações mais saudáveis e melhores.
E a meditação pode te trazer para te sair daquela situação de pânico, medo, sentimento de ameaça e não sei o quê, porque a gente reage a esses sentimentos com agressividade. A gente vai pelo sistema límbico para fugir ou atacar. Quantas vezes a gente quer fazer uma conversa gostosa e rapidamente a gente está brigando? Porque e aí você sai e fala, putz, não era nada que eu pensei que eu ia conversar, falei o que mais do que eu devia, e aí bate a arrependimento. Pois é. E aí a gente tem um monte de condições. Uma das questões que eu sempre chamo a atenção para o ser humano, dentro do seu livre-arbítrio, tem uma característica. A cada estímulo, ele escolhe quando, onde e como ele vai reagir. O que quer dizer isso? Você, Letícia, está aqui agora. Você pode falar assim, vou xingar o Alex. Ok. Eu posso escolher, eu não vou reagir agora. Eu vou conversar com a Letícia depois. Eu vou reagir com violência. Você me xingou, eu xingo você. Eu posso não xingar, achar que isso não é a minha estratégia. Né? Então, eu estou falando quando e como. Aí eu posso falar ainda do onde. Deixa a gente se encontrar pessoalmente, que aí eu acerto as contas com a Letícia do que ela fez. Sabendo que a gente pode fazer isso, nós podemos ter a reação que nós queremos em relação à provocação dos outros. E quando eu digo provocação dos outros, pode ser xingando, pode ser levando uma fechada no trânsito, pode ser numa reunião tensa, pode ser até num olhar. Você provoca o outro. Você não sabe, às vezes, está cantando, está me provocando, está me irritando. Se eu sei disso, eu posso me trabalhar para escolher a reação que eu quero. Se eu faço isso e se eu evoluo no escolher na reação que eu quero, eu já quebro aquele círculo vicioso de eu me sentir ameaçado e atacar, e me sentir ameaçado e atacar, e ficar num círculo vicioso. Eu já posso ir para o meu córtex pré-frontal e falar assim, em vez de eu falar do problema, vamos falar da solução. Se eu focar na solução, eu estou construindo um caminho. Se eu focar na solução, eu estou trabalhando energias melhores. Se eu focar na solução, eu posso ter algo virtuoso. Se eu focar no problema, as coisas vão piorando. Se eu focar no problema, tudo é difícil. Se eu focar no problema, a energia é ruim. Então você percebe. E esse negócio da reação, então, ajuda muito, assim, numa briga com o marido, quando o marido faz alguma coisa que você não gosta, ou a mulher, para você não falar uma caca no trabalho, de repente, com seu chefe, com seus filhos, pra você não acabar perdendo a paciência e partindo para ignorância, serve para todas as relações. Sim, sim. E eu vou te dizer mais, né? A gente reage a como a gente acha que aquela provocação aconteceu. Eu li num prefácio de um livro uma observação muito interessante que me marcou profundamente. Era um livro de administração do tempo. E o cara fala assim, é um americano que pega o metrô, tarde da noite, saiu cansado do trabalho, o vagão está quase vazio, aí entra uma senhora com 2 crianças. Um garoto de, sei lá, mais ou menos 11 anos e um mais ou menos 16, 17 anos. E ele cansado lá, e eles sentam quase perto dele, ele estava assim na lateral, e ele olhando assim. E as crianças fazendo uma algazarra, o pequenininho pulava de um banco para outro, gritava, o outro agitado, provocava, e não sei o quê. E a mulher lá, em total apatia, assim, parada, não sei o quê. E o cara olhando aquilo, e quanto mais ele olhava, mais irritado ele ficava. Ele falava, essa senhora não dá educação para os seus filhos, essa senhora não está tomando providência. Aquele garoto de 11 anos é um pestezinho, e não sei o quê. O outro já devia estar mais maduro, e não sei o quê, e está provocando, e não sei o quê. E ele foi criando um inferno na cabeça dele, até a hora que ele não aguentou mais, ele levantou e foi falar com a senhora. Senhora, você não está vendo o que está acontecendo? A senhora não vai tomar nenhuma providência? Aí ela olha assim, meio despertando daquele momento, e olha assim, olha, me desculpe, é que nós, eu e meus 2 filhos, acabamos de sair do hospital tal, naquela estação não sei o quê, e o meu marido, pai dos filhos, faleceu. Eles estão reagindo ao momento do jeito que eles conseguem. E eu também. E aí o cara ficou com um tremendo peso na consciência. Por quê? Porque ele interpretou tudo errado.
Ele achou que era uma falta de respeito, uma violência, uma provocação, e, na verdade, ela estava num momento muito difícil. Então, ele, em vez de acolher e ajudar, porque ele não conseguiu perceber isso, ele foi pro ataque. Quantas vezes a gente não faz algo semelhante? Quando você está no estado meditativo, estar num trem à noite indo para casa, pode ser um momento legal para meditar. E aí, de repente, você poderia perceber que aquela energia ruim que estaria vindo das crianças e da senhora não é porque ela é uma pessoa ruim, é porque ela está passando por um momento ruim. E aí você poderia ir para um estado de acolher e, se quisesse fazer alguma coisa, chegar para a senhora e falar assim, posso lhe ajudar de alguma forma? Estou vendo que a situação está bem complicada. Quando a gente consegue viver a vida nessa expansão, onde a meditação e os desdobramentos relacionados à meditação permitem, você concorda comigo que nós estamos falando de uma vida muito diferente? É isso aí, Letícia. Ó, nós temos 2 minutinhos. Será que a gente consegue deixar algum exercício que as pessoas podem... Um monte de gente me escreveu, eu fui vendo aqui no meu particular e tal também. A dificuldade que tem de concentrar no momento para poder meditar, até se for em movimento. Tem algum exercício que a gente possa fazer, ou que as pessoas possam fazer para começar? Eu vou dar um exemplo como eu fiz quando eu estava na praia, que eu li o livro e de meditação em movimento, de atenção plena, tudo. De você pegar um objeto e desmembrar inteiro esse objeto, desde o que você vê, do que você sente, do cheiro que você sente, para você se entregar naquele momento. Para mim, deu muito certo. Então, não sei se às vezes tem alguma outra técnica que pode ajudar para a pessoa começar em casa. Você pegou num ponto interessante, porque, fundamentalmente, tem 2 grandes correntes quando a gente fala em meditação. Aqueles que trabalham a concentração, ou por uma vela, olhar um ponto na parede, não sei o quê. Eles procuram ir para uma situação onde eles se concentram em alguma coisa. Para começar, eu não gosto isso como começo. Isso pode ser importante num certo momento de trabalho, mas não no início de um aprendizado de meditação. Eu prefiro dar a visão de expansão da sua consciência. Quando eu digo expansão da consciência, vamos pegar lá para o bem básico. Se eu prestar atenção nos meus sentidos, simplesmente contemplando alguma coisa que eu estou sentindo, eu estou indo para o processo meditativo. Então, eu posso, e aí o conselho é, escolhe um sentido num certo instante e foca nele. Tem gente que fala assim, eu vou prestar atenção no que eu ouço. Estou ouvindo barulho, estou ouvindo não sei o quê, mas eu não estou julgando, simplesmente estou ouvindo. Eu posso chegar a tal ponto de ouvir a batida do meu coração. Mas, de novo, não precisa ir tão fundo. Mas eu posso, o órgão da visão é que mais me incomoda. Eu posso trabalhar a percepção da visão, mas sem julgamento. Percepção da visão sem julgamento é aquele olhar de peixe morto, sabe? Que você olha assim e não reage a nada. Simplesmente olha. Tem um minutinho só. Pois então é. tá, então a gente vai perceber... Então escolhe um sentido e vai por aí. Quando você vai pela visão, não pensa na visão focada, pensa na visão periférica. Pega seus braços e perceba que você pode ver os teus dedos se mexendo quando você está de braços abertos, está pegando a visão periférica. Ou qualquer outro sentido, calor, olfato, vai pelo sentido que é bom. Nós vamos fazer assim. Nós vamos fazer outras lives dentro desse assunto. Se vocês quiserem deixar alguma dúvida ou algum tema bacana, pode me escrever. Segue o Alex. Pega ele lá, pode mandar para ele. A gente vai mandando 10 segundos. Alex, obrigada. Obrigado. Eu gostei muito, Letícia. Foi muito bom. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.